Ei, pessoal, bom sábado para todos. Queria dividir com vocês um pouquinho da aula que eu tive hoje, da pós-graduação de cardiologia do exercício do esporte. Super interessante sobre overtraining e overreaching, que é basicamente quando a pessoa ela tem um excesso de sintomas, tem sintomas de cansaço relacionados ao excesso de treinamento. Bom, vou continuar aqui da garagem. E não é só uma questão de excesso de treinamento, mas também da falta do período de descanso para você poder se recuperar adequadamente. E aí foi um caso muito interessante de uma nadadora que é uma atleta, como que a gente diz? Aquela atleta do dia a dia, né? Ela, na verdade, ela não trabalha com isso. Ela já foi mais atleta, mas atualmente ela também é dentista. Então, ela, além de ter as atividades de exercícios que ela faz de segunda a quinta de alta intensidade, e além do trabalho, ela também tem 2 filhos. Então, é aquela grande situação, né, que ter que, como você colocar, conseguir equilibrar todos esses pratos aí ao longo da semana. E é óbvio que em algum momento ela estava deixando alguns pratos cair. E aí a situação é que ela estava tendo muito cansaço e não estava conseguindo progredir nos exercícios como ela progredia antes, inclusive com piora do teste da ergospirometria, aquele teste de esforço que você faz. Muita gente já viu, né? Aquele teste com uma máscara que os atletas fazem. A gente não faz só para atleta, tá? A gente usa muito isso na cardiologia. Para pacientes cardiopatas também dá muitas informações adicionais a respeito da cardiopatia do paciente. Mas enfim, viu que ela de fato estava tendo uma queda do rendimento dela. E aí, que é muito interessante que foi dito, né? Assim, infelizmente, hoje em dia nós temos profissionais que naturalmente iam falar: ah, você tem que fazer uma reposição de testosterona, você tem que fazer uma medicação para algum estimulante, aumentar a cafeína, enfim. E na verdade, no caso dela, o que se tratava era dessa questão dela não estar conseguindo descansar o quanto ela deveria descansar. Era uma mulher que dormia 4 horas por dia, 4 horas mal dormidas, então além de ser pouco, eram mal dormidas, porque as filhas acordam ainda muito durante a noite. Ela não bebia água adequadamente, a parte da alimentação estava ok. Já tinha também tido um quadro de depressão pós-parto, já fazia uso de antidepressivo que precisava ser ajustado. E aí eu quero levantar, né, a importância de você ver o paciente como um todo e não coisas específicas e isoladas e achar que o problema, por exemplo, tem que repor testosterona, tem que botar um chip da beleza, tem que fazer uma medicação, né, tipo uma Ritalina ou similar da Ritalina para estimular ali né, o desempenho do paciente e o quanto que isso só iria. Poderia ter algum benefício? Poderia, mas a gente estaria tapando o sol com a peneira e causando outros malefícios para o paciente. Então, assim, foi uma aula muito rica, muito, muito interessante. E até para trazer aqui para vocês isso, né? Às vezes as pessoas me mandam, tem como olhar um exame meu? Gente, não existe olhar um exame, não existe. Para gente, exame complementar é complementar. Então não adianta eu ter uma dosagem de hormônio tiroidiano isolado, não adianta eu ter uma dosagem de testosterona, não adianta eu ter uma angiotomografia para olhar, porque cada paciente é de um jeito, existe a evolução da doença, existe o histórico familiar que vai pesar, enfim, também para pontuar isso com vocês, que às vezes eu fico um pouco angustiada aqui com algumas situações desse tipo. Mas, assim, foi uma aula muito interessante. Eu pretendo continuar compartilhando com vocês todas essas experiências que eu tô tendo, todo esse aprendizado que eu tô tendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.